Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias. E vocês provavelmente devem ter visto aí no título, o título desse vídeo como a segurança que veio do céu. A gente não está falando aqui de uma entidade superior nem nada do tipo, não é isso. A gente está falando de tecnologia e eu estou falando exatamente de drones e de como os drones podem ser utilizados no vídeo monitoramento. Pois é, a gente está muito acostumado com câmeras, eu tenho certeza que isso é bastante comum para todos nós. Mas o drone já começa a ser utilizado muito mais dentro, não só como lazer, mas também para vídeo monitoramento. E para falar um pouco a respeito da utilização dos drones em vídeo monitoramento na segurança, eu estou aqui com Renato Munhaini, diretor comercial e de marketing na Aeroscan, certo? Muito bem. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Acho importante trocar conhecimento. Sim. Então, o título é apropriado não só o que você cunhou da segurança vindo do céu, mas também de convergir. Porque eu acho que o grande segredo é convergir. É usar a tecnologia dos drones integrada a outras soluções de segurança perimetrais. Então, trocar informação e dados, né? Receber dados para o drone ir buscar uma situação de risco ou entregar dados quando o drone entrega um vídeo de uma situação de risco, né? Então, uma via de mão dupla para constituir esse ecossistema que vai tornar um ambiente seguro. Boa. Bom, primeiro, antes da gente começar, fala um pouco da Aeroscan. Do que se trata a Aeroscan exatamente? A Aeroscan, ela trata, a gente brinca lá do que ninguém quer tratar. Porque droneiro você tem as pencas, né? Desde o cara que compra para fazer vídeo dele surfando, seguindo ele na motoca, o cara que filma o carnaval, etc. Ou o que está lá fazendo geomapeamento no agronegócio, cerca de fazenda, etc. Quando a gente começou o business, o que a gente imaginou é onde eles não estão. Vamos pensar onde o drone pode ser efetivo num mercado que tem barreiras, não só de tecnologia, até como geográficas, né? Porque como é que você vai pôr um vigilante numa duna? O drone passa voando e não tem o menor problema com o que tem lá embaixo, seja o mar, uma encosta, enfim. E como que a gente vai agregar valor para esse mercado? Então, tínhamos uma solução de filmagem com drone e resolvemos portar para o mercado de segurança para ter uma entrega completa com recorrência para um mercado que tem aí as suas deficiências, né? Principalmente essa questão do vigilante, que é um paradigma, né? Que o mercado está quebrando. Sim. O cara tem uma empresa que tem, sei lá, 50 mil empregados, a maioria é vigilante, e aí? O cara vai ficar com essa folha até quando? É ruim de pagar, né? Sim, então tem que achar tecnologia para otimizar esse processo e dar tarefas mais inteligentes e eficientes para essas pessoas. Então o drone vai muito de encontro a isso. E como é que funciona? Na verdade, vocês sempre foram uma empresa voltada à segurança. Vocês não pivotaram. Por exemplo, um bom exemplo que você deu é a utilização de drone para diversas coisas, como, por exemplo, filmagem de esportes radicais, por exemplo. Né? Vocês nasceram com esse DNA de segurança, é isso? Exatamente. Isso há 3 anos. Tá. Então, assim, esse nascimento, a gente ainda é uma criancinha, né? Estamos engatinhando e andando ao mesmo tempo. Então, montamos um negócio para isso. Fomos investidos, né? Já estamos numa 3ª rodada com investimento da Bossa Nova. O pessoal lá todo pinta o cabelo de branco, porque não tem muito garotão trabalhando lá. Então, a gente já tem uma larga experiência de mercado, todos são oriundos, né, de grandes empresas, ocupavam cargos de liderança, eu mesmo e o Marco, que é o nosso CEO, dividíamos cadeiras ali, eu marketing e vendas na Elemídia e ele operações na Elemídia. Então, lá a gente trabalhou junto até vender o business. E aí, pegamos gosto por esse negócio de montar business, estruturar, rampar e deixar para alguém administrar daqui uns anos, né? Então, estamos nessa rota, bem acelerados, com resultado já no azul, então, e focado na segurança. Boa. Vamos lá, então, como é que efetivamente, claro que quando a gente fala de vídeo monitoramento, é como eu falei ali no começo da introdução, na introdução do podcast, né? A gente fala muito de utilização, a gente conhece muito o vídeo monitoramento através de câmeras, né? E aí vários tipos de câmeras, PTZ, bullets, enfim, uma infinidade que inclusive tem lá os seus tantos de zoom que podem chegar bastante bem longe. Só que, obviamente, existe esse problema por serem, em alguns momentos, fixas no sentido de estarem num ponto só. Até porque as PTZs elas podem se movimentar facilmente, mas estão naquele ponto, elas não podem se movimentar dali, né? Só fazer aqueles movimentos de pan, tilt e zoom.
Então tem essa situação. Agora, como é que a empresa ela consegue se beneficiar exatamente da utilização de drones? Quais são os tipos de empresas, melhor dizendo, que podem se beneficiar desse tipo de vídeo monitoramento? Eu vou só voltar um ponto na história da câmera, né? Eu acho que uma tecnologia não elimina a outra, né? Elas se complementam. Então, pensa que você tem um porto e você precisa monitorar não só a área física do porto, mas você também tem que monitorar a aproximação do porto. A estrada, que fica com fila de caminhões, em qualquer porto é igual aqui no Brasil, os navios que estão chegando pelo canal. Então, você tem uma área que você não põe câmera. Não tem como colocar, vai faltar ângulo. Por mais que você ponha uma torre com uma câmera PTZ, como você falou, talvez vai faltar um ângulo para pegar alguma área do navio. Depois que o navio aporta e está ali na lateral do porto, sim, como é que você vê o contrabordo do navio? O navio tapou essa visão. Então o drone ele vai trazer justamente essa mobilidade de câmera e de cima. Então eu vou ver de onde eu quiser, vou pairar a situação, vou dar zoom, vou trocar para câmera térmica, vou usar uma série de recursos para conseguir analisar essa informação que está lá embaixo, independente da topografia, né? Água, areia, mangue e etc. E isso vai servir para qualquer negócio. Então, você tem hoje condomínios horizontais de alto padrão usando em larga escala o drone. No Ceará, né, para a gente que é aqui de São Paulo, por exemplo, né, não faz tanto sentido, mas o cara falou, nossa, isso aqui na duna vai ser ouro. Eu nunca tinha imaginado. E realmente, o vigilante não vai ficar de quadriciclo assando numa duna. E o drone vai lá, faz o trabalho dele e volta. Então, portos, shopping centers, a área aberta, né, do shopping center, a área de estacionamento, o drone ele tem alto-falante, então você pode falar para aquela pessoa lá embaixo, para aquele consumidor, pô, você validou o seu ticket, por isso você está aí travado na cancela, e você aí que está encerando esse carro aí é seu, ou você está fazendo alguma coisa errada? E as situações mais inusitadas, mas enfim, todos os setores podem usar os drones, existem drones de A a Z, né, então cada setor vai ter a sua necessidade e o hardware que vai acomodar aquela necessidade. Acho que como em diversos outros, né, mercados. Como é que funciona, cara? Porque assim, a gente estava conversando disso num certo dia que a gente estava batendo um papo, né? Quais são os grandes desafios? Porque claro que o drone ele tem uma autonomia, ele tem uma vida útil lá de bateria. Ao mesmo tempo, ele é bastante rápido, né? Muito mais rápido que um ser humano para chegar num determinado ponto. Eu acho que num estacionamento, num perímetro onde realmente seja muito grande. Você mandar um drone é muito mais rápido, né? Principalmente quando você tem invasão de perímetro, que aí quando você falou de integração, talvez eu imagino que você usa um alarme perimetral e você sabe exatamente qual a latitude e longitude que a pessoa está invadindo e você manda um drone direto para lá. Mas como é que existe essa situação? Um dos exemplos aí que eu coloquei dos desafios é a bateria. Como é que isso aí, vocês conseguem superar isso? A autonomia do drone ela ainda é um desafio, né? Tá. Então você tem drones hoje cruzando o continente. A guerra está mostrando isso, né? E aí, como qualquer tecnologia, você tem uma super tecnologia que ainda financeiramente é acessível só para uso militar. E aí você tem umas tecnologias derivadas que já estão popularizadas, já caíram no mercado de consumo. O drone é igual. Então você tem o drone primo do foguete, que custa o preço de um foguete, e você tem o drone primo da pipa, né? Que a gente brinca quando o cara quer muito desconto, eu falo, vou te dar um papagaio com uma webcam no peito. Vai ser o máximo. Vai empinar. Então você tem de tudo um pouco para atender essas necessidades. Então hoje, para cobrir grandes distâncias, você ainda precisa fazer grande investimento, né? Pensando em drone. Grandes distâncias, que eu digo, uma fazenda com 200 quilômetros, que é o caso da Suzano, que tem áreas assim, 10 áreas assim e por aí vai. Mas, de novo, tudo vai depender da maior dor daquela empresa ou daquele setor. Então, de novo, vai pegando um exemplo do agronegócio. O cara tem uma zona de floresta que ele tem que mapear, mas ele tem galpões com insumos, com máquinas. O grande valor está lá, nos insumos e nas máquinas. E ali o drone, com baixo investimento, vai conseguir resolver e trazendo uma visão de cima, né? Então eu não vejo só um lado do muro, é isso que eu sempre costumo dizer. Eu vejo os dois lados, eu vejo o cara se aproximando, eu vejo uma iminência de perigo muito antes, então eu me planejo e não vou ser surpreendido. Idem para a situação do vigilante. É diferente de um cara chegar lá com um 32 na mão e dar de cara com um grupo armado. Tá ferrado. O que ele vai fazer?
Se ele sabe antes, pô, lá eu não vou. Vou chamar reforço, vou acionar aqui o meu plano de contingência e vou seguir e vou ficar seguro. Então eu vou trazer, inclusive, segurança para o vigilante para esse tipo de situação. E aí, voltando no que você falou da pronta resposta, né? Que é ir rápido até uma situação, é isso. Eu posso ser alertado por uma situação de uma mina terrestre, ela dispara lá um alarme e gera uma coordenada geográfica. Então eu sei para onde o drone tem que ir, ou para uma cerca, ou seja, qualquer dispositivo de segurança que me gere um endereço. E o drone vai voar em linha reta a 60 km por hora até aquele ponto, pensando que uma pessoa vai ter que passar por uma alameda, que pode ter lombada, que pode ter curva, semáforo, sei lá o quê. Então, sim, o drone vai responder muito mais rápido e pode ser até um sinal visual, né? A gente vinha voltando outro dia numa rodovia aqui no estado de São Paulo e um dos nossos sócios estava dirigindo, ele é o fissurado em drone, viu uma fumaça. Ele falou, olha, é um incêndio perto do escritório, vamos ver. Aí foi dirigindo até lá, chegamos lá, cara, um baita incêndio, helicóptero do SBT, de não sei quem, numa indústria química, e explosão. E aí a fumaça era preta e tão intensa que o helicóptero não conseguia ver nada. A gente falou com o bombeiro autorizou e a gente deu apoio nesse combate, mostrando as imagens térmicas para o bombeiro, onde o fogo era mais intenso, para ele traçar a rota de entrada do time para dar o combate ali em loco. Então você tem diversas possibilidades, né, de ser alertado e de como usar. Você falou um ponto importante, interessante, que acho que junto com mais ou menos o que eu tinha comentado, quer dizer, você precisa de um piloto para o drone ou ele pode ser pilotado automaticamente? Como é que funciona isso? É necessário... E se precisa de um piloto, vocês treinam esse piloto ou o drone ele é autônomo? De tudo um pouco. Tá. Então vamos lá. Primeiro, para ter drone de uso profissional, é preciso seguir a legislação, coisa que poucos seguem. Por isso que a gente vê aeroporto parado, por isso que a gente vê o Exército pedindo para não ter drone lá no litoral norte de São Paulo, porque está atrapalhando pouso e decolagem de helicóptero. Porque tem um cara curioso achando que está ajudando e no fim ele está atrapalhando. Então, é importante conhecer a legislação. Então, existe uma faixa no céu, como se fosse uma estrada, onde os drones podem voar, de 30 a 120 metros. Essa é a faixa de drone. Se o cara subiu disso, ele está em risco de colidir com um helicóptero. Similar às aerovias quando a gente fala de aviões. Exatamente isso. Então você tem as faixas para cada porte de aeronave, o drone é uma aeronave não tripulada. E, além disso, você tem a questão da capacitação. Não é abrir uma caixa, ler 2 folhas de manual, não chegar nem até o fim ou ver um vídeo de um garoto no YouTube e achar que, pô, eu piloto. Não é isso. O drone tem uma série de recursos e situações que vão te sinalizar se você está fazendo um voo seguro ou se você vai fazer um voo seguro. Então você tem um procedimento pré-voo, de novo, como uma aeronave. Tem bateria, vai chover, qual a velocidade do vento, tem GPS, e aí você levanta voo com segurança e dentro de uma rota validada com o órgão. Então existe uma legislação. Aí, voltando para o ponto de ser autônomo ou ter piloto, o que acontece? A tecnologia permite que o drone voe autônomo. A gente tem drones que podem voar autônomos. Então ele fica dentro de uma caixa, a caixa abre as tampas, ele sai de dentro, parece estar nascendo, decola, vai, filma, volta, faz 2 pipocas, volta e carrega dentro da caixa de novo. Isso não pode no Brasil. Então a tecnologia existe, mas ainda não é válido conforme a nossa legislação. É necessário ter um piloto. Você precisa ter, para esse tipo de situação, uma autorização específica do órgão, e aí ele vai validar o teu projeto, tem toda uma tratativa. Então você precisa ter um piloto. O piloto, ele não precisa necessariamente estar pilotando ali com o stick, que nem no videogame. A gente tem um software, a nossa solução, inclusive o diferencial é esse, que faz o drone voar sozinho, entre aspas. Então eu desenho uma rota, várias coordenadas, ele tem que cumprir esse roteiro, né? Como se fosse ali o Uber, você vai vendo ali na tela ele passando. Em cada ponto ele tem que fazer alguma coisa, tira uma foto, solta um áudio, tudo automático. E eu tenho uma pessoa assistindo a esse voo e capacitada para eventualmente, sei lá, deu algum bug, assumir o controle dessa aeronave. Então, em vez de ele cair, vai num tanque de petróleo, eu vou fazer ele bater num muro, vai num exemplo piloto automático de um avião extremo. Mesmo. Exatamente isso. Decola, executa o voo e aterrissa sem o cara mexer. E aí, a qualquer tempo ele pode intervir. Opa, tô vendo uma coisa estranha ali. Para, drone.
Parou o drone, vou dar um zoom, vou girar a câmera, cara, não tô vendo direito, é à noite, vou trocar para térmica, é uma pessoa. E assim você tem vários recursos para acionar. Então, eu acho que o principal recado para quem pensa em ter drone é, primeiro, se informar quanto à legislação. Segundo, quanto ao tipo de equipamento que vai te atender. Não é porque está barato no Mercado Livre que tem que comprar. E essa é a nossa maior dor hoje. Sim, eu imagino. A gente pega empresas enormes e o cara fala, então, o nosso chefe aí comprou esse drone aqui, ó. Dá uma olhada. Meu Deus do céu. Para que é? Ah, pra gente olhar à noite aí, né? Tem uma mata aqui em volta. Mas esse drone não tem nem holofote nem câmera térmica. Então, você vê, rapaz? É difícil. Nossa. Cara, é abacaxi blindado pra descascar, não é abacaxi normal. Então, o cara... Drone é bom, pô, vou lá e compro. Não é isso. Então, tem que ter o pessoal capacitado, tem que entender a legislação e tem que comprar o equipamento que minimamente vai te atender, né? E tecnicamente, você falou, vamos bater um papo sobre equipamento, tecnicamente falando. O que eu consigo com o drone? Você já citou um ponto importante que é eu conseguir fazer o monitoramento à noite. Uhum. Mas o que o drone me oferece mais de possibilidades? Qual é a capacidade de zoom, por exemplo? Qual é a velocidade que um drone se movimenta, ele se desloca? Até para a gente entender as principais diferenças com relação a câmeras e a ser humano mesmo. A velocidade em si, ela é pouco usada, né? Tá. De você voar muito rápido até um ponto para essa pronta resposta, vai ser efetivo, mas agrega valor, mas o que mais agrega são as outras funcionalidades que o drone pode trazer, né? Alguns drones. Então, você falou na capacidade de zoom. Tem drone com 200 vezes de zoom. Uau. Então, você imagina que você está, sei lá, num bairro, no Rio de Janeiro, e aí você ergue o drone ali em cima da sua cabeça, a 100 metros de altura, e focaliza uma comunidade que está a 2 quilômetros de distância de você. 200 metros significa que dificilmente ele vai ser alvejado, inclusive. Nem visto, né? 100 metros de altura. 100 metros de altura. E aí eu estou enxergando a 2 quilômetros. Tá. Vou dar zoom a 2 quilômetros, vou entender o que tem exatamente naquela viela, o que tem dentro daquele carro e o que aquele cara está segurando na mão. Então vou saber, ó, equipe A, não vá pela viela tal, porque tem um cara ali armado, um grupo, enfim. Então eu consigo planejar o meu movimento, né? No caso de um movimento ativo, né? Eu vou invadir um local. Sim. Eu posso fazer esse mapeamento prévio. Infelizmente, saiu no jornal recentemente, o ladrão está fazendo isso, né? Então eles mapearam um condomínio no Morumbi, voaram em cima do condomínio não sei quanto tempo e entraram lá e já sabiam tudo. E o vigilante depois foi dar um depoimento. Eu vi um drone aí uma semana inteira, o cara tá voando aqui, achei que era de alguém do condomínio. Porque realmente não tem como ele saber, né? Se você for ver, é difícil. Então, mas a tecnologia vai trazer o recurso para todo mundo, né? Cada um vai usar como quiser. Então, você tem essa condição de usar o zoom, né, para isso. Você vai poder usar os recursos do zoom e de câmera térmica para inspecionar objetos. Então, você pode circundar uma torre de transmissão de energia e ver se ela tem algum tipo de problema. Existe um software que pode ser conectado a essa imagem do drone e ele já vai plotar um 3D da torre e te dizer, ó, tem problema aqui, aqui e aqui. Então, você ganha em eficiência operacional, porque o cara não tem que chegar no pé da torre, botar um macaquinho, EPI, subir, segurar a caneta com a boca, o tablet na outra mão, segurar ali no cano e tal, desce, entra no carro, vai para a próxima. E essa usabilidade já está comum? Não. Comum, comum. Então o cara já pega o drone e faz 1, 2, 3, 10 torres, muito mais rápido. Equipamentos no pátio, eu posso usar a inteligência artificial para contar a volumetria de grãos que eu tenho num pátio de minério, por exemplo. Não preciso mais ir eu lá a pé, fotografar, passar. Integro isso num sistema legado para, avaliei aqui que tem tanto de volume de minério. Pum, está no sistema. Hoje a gente tem uma operação numa empresa de eletroeletrônico, o drone ele faz um checklist do caminhão na hora da saída. Então o caminhão entregou o equipamento, o componente eletrônico tem que sair vazio. Não pode ser com uma caixinha de monitor, nem nada disso. Enfim, ele para numa área demarcada, o drone decola, circunda o caminhão, tira foto do pneu, da placa, do lacre, do farol e do engate do baú. E o cara tem que sair, o áudio fala para ele, por favor, abra o baú. O motorista sai, abre o caminhão e tira uma foto de dentro do caminhão. Tudo isso o drone faz automático, já está tudo pré-setado para fazer. Os caminhões têm a mesma medida, é sempre no mesmo lugar. Nossa.
Ele tinha um processo que demorava acho que 2 minutos e 30, se não me engano. Hoje, em 48 segundos, o processo está terminado, as evidências estão no sistema e eu ainda entrego essa informação para um sistema do contratante que vai usar essa informação. Então, eu libero mais caminhões, ganho agilidade e estou evitando perdas. Então, tem aí uma infinidade de aplicações, não só para segurança, como também para inspeção e evitar perdas. Eficiência, né? Agora, você tinha contado para mim uma história que eu achei super interessante, da forma que acho que, se eu estiver enganado com o segmento, você me corrige. Mas acho que era uma pessoa de uma grande seguradora que estava com o seu barquinho entrando numa área do exército, que entrou sem querer numa área do exército. E aí já colou um drone lá próximo dele com alto-falante e tudo mais, e aí isso impactou. Inclusive, parece que virou negócio para vocês. Conta pra gente isso aí. Era num porto. E essa pessoa estava pescando na região do porto, de uma empresa, né, uma área particular, e onde a pesca é proibida, qualquer acesso àquela área é proibido. E esse fulano estava lá pescando e mandaram o drone até ele e acionaram essa mensagem de áudio. Porque você pode ter a mensagem pré-gravada, que é mais comum, né? Que você tem um áudio dentro de um padrão de marca, né? Para o cara não soltar lá, ô desgraçado, sai daí, não vou te meter bala, coisa parecida. Enfim, então tem lá, você invadiu uma área particular, por favor retire-se, aqui a pesca é ilegal, pá. O cara se impressionou, deu a volta, foi lá, tocou lá na empresa, se apresentou e falou, pô, eu trabalho na área de segurança da empresa tal. Que história é essa desse drone aí que fala? E aí aconteceu e hoje a gente tem mais um cliente graças a essa situação, né? Ou seja, o cliente fechado, já chegou lá falando onde eu assino. Né? Foi super interessante. Porque isso é uma coisa importante do drone, né? Você na câmera, claro que algumas câmeras até têm alto-falante, mas tem a situação, às vezes, do cara tá muito longe, o alto-falante da câmera não vai pegar, mas quando o cara, eu fico imaginando um drone, quando eu estiver entrando em algum lugar, uma área que eu, de repente, nem sabia que não poderia entrar, eu tive invadiu o perímetro, chega um drone perto de mim, já com aquele alto-falante dizendo, você invadiu uma área. Falou, pelo amor de Deus, eu não estou armado. Então, esse fator surpresa é importante do drone, né? Ele assusta, né? Sim, e tem várias aplicações. Tem um cliente nosso que usa num condomínio empresarial. Ele falava, né, que tem que usar máscara, lugares para fumar, para usar a faixa. Então, ele tem ali uma função de, inclusive, informar todo aquele público. Acho que tem 16 mil pessoas dentro desse condomínio. E são prédios baixos. Então, você imagina que o cara tem que sair do prédio A e ir no prédio F para almoçar. Então, fica a gente circulando. Na hora que sai, e tem muita operação de call center dentro desses prédios. Então, cara, é um exército andando pelas alamedas. E aí a galera invade o lugar da pista, etc. Então, o drone vem e orienta essas pessoas. Então, ele tem até, nesse caso específico, um cunho informacional, né? Agora, a questão que você falou anteriormente aí de ser alvejado, é muito difícil acertar um drone. Se for um piloto que está trabalhando devidamente treinado para segurança. Porque eu vou voar alto e eu vou usar o recurso da câmera para ver lá embaixo. Eu não vou descer o drone para ver lá embaixo. Claro. E eu não vou ser ouvido, porque eu estou alto. Então, quanto mais baixo eu tiver, mais risco eu tenho de ser visto e de ser ouvido. E, lógico, de ser alvejado. Mas grande parte das operações usa um drone que tem 32 centímetros de tamanho. Então, pensa 32 centímetros a 60 metros de distância. O cara tem que ser... A gente um dia estava falando com um secretário de segurança pública, que é um coronel da PM, e eu falei de ser alvejado, o drone ele falou, se você souber de alguém que alvejou, traz que eu incorporo. Caramba. Ou seja, o cara tem que ser um bom atirador para acertar um drone no alto. Esses relatos que a gente vê... É cara que tá com o drone a 20 metros, tá na cabeça da pessoa. E, pô, o cara acerta até com uma pedra, se quiser, né? Exato. Então, assim, o que for. Aconteceu, né? No Paraná, tiveram algumas situações. Mas o ponto é esse. O operador preparado para isso. E aí, respondendo o que eu não tinha respondido, sim, a gente capacita esse operador. Então, o que a gente entrega pro nosso contratante? É uma solução ponta a ponta, que é entender a necessidade dele, validar esse projeto junto ao órgão responsável, capacitar quem vai fazer esses voos de drone para entender legislação, uso do drone, manutenção do drone e uso do software, colocar o drone, um drone alugado, ou seja, que nem carro, bateu, bati o carro, vai lá,
sua seguradora pega o carro e você tem um carro reserva e você vai ficar usando. Ou Tudo seja, colocação, obviamente, né? estou garantindo Serviço. disponibilidade de voo, não drone. Sim. E aí o serviço de manutenção e garantir que essas rotas de voo vão ser revalidadas junto ao órgão semanalmente, que faz parte também da legislação. A galera vai lá um dia e fala, vou voar a tal lugar. E nunca mais aparece lá para revalidar essa rota. Então você fica com um ponto fantasma, né? Num mapa aéreo, pensando assim. Sim. Até o acidente, né, da cantora lá, sertaneja, sim, o piloto ele não se preparou. Ele não olhou o mapa de voo antes de sair. E aí, quando ele pegou lá uma área de pouca visibilidade, pô, o cara bateu numa linha de alta tensão, que sempre teve lá. Ninguém instalou aquilo lá na semana passada. Então o cara tinha que ter se preparado. Então tá aí, muitas vezes o acidente está na falha humana. O cara não se preparou, não avaliou bem. Esse fim de semana mesmo, um cliente nosso pegou o drone, foi até muito longe. E o drone vai avisando, ó, daqui para frente eu não volto. Essa bateria não me deixa voltar se você passar dessa linha. E o cara foi. Foi. Poxa. Aí quando ele começou a voltar, o drone tem lá uma série de alertas, né? Vai luz vermelha, bip, e o cara, dane-se. Choque. Aí o que acontece? O drone começa a pousar, porque para não ter o perigo dele despencar. Então, lógico, alguns drones, né? Drones profissionais têm esse recurso. Então ele desce. Primeiro que ele começa a dar lá um retorno para onde ele veio, e se ele vê que não vai dar, ele começa a descer. E aí você tem que buscar drone em cima de mata, de telhado e etc. Porque o cara não observou uma sinalização que fica pulsante na tela dele. Enfim, então... No final do dia, então, o drone ele vai ser provavelmente incorporado à segurança no sentido de não substituição completa, mas que pelo menos ele trabalhe integrado com câmeras e ser humano. É isso mais ou menos para onde a gente está indo? É isso. E até em grandes eventos, fazer segurança em grandes eventos? Sim, tem vários casos também. Até na Oktoberfest, né, usou-se drone, fez detecção facial com drone. No Carnaval de Salvador teve recentemente também. Então as forças de segurança também estão fazendo, e bem, o uso dos drones, até para antever situações, né? Uma coisa é o policial botar a cabeça na viela lá e já foi atingido. E outra coisa é você mapear tudo isso, dura que os ladrões estão fazendo também, né? Então, os presídios hoje estão empesteados, né, de drone. Leva coisa, mapeia. Tanto é que existem ferramentas anti-drone. Então, toda vez que você tem uma coisa que começa a ser usada para o mal, você tem a ferramenta aquela que está causando aquele mal, né? Então, acho que é um caminho sem volta, né? Tem muito benefício ainda e cada vez mais caindo o preço desse drone que tem esse longo alcance aí, que atravessa continente, por exemplo. E eu acho que uma coisa tem uma relação diretamente a ver com a outra. Não sei qual é a proporcionalidade, mas o valor caindo e acho que a autonomia da bateria também, que é uma das coisas mais importantes, né? Que hoje praticamente de todos os gadgets que você usa, o celular, por exemplo, ele tem uma bateria, desculpa, o relógio que eu estou usando aqui, ele tem uma bateria super pequena, né? Pelo menos o meu. Então ele dura muito pouco. Quanto maior, ou seja, quanto você tem uma diminuição de custo e um aumento de autonomia, realmente ele acaba sendo incorporado muito mais fácil, né? Sim. Eu acho que isso é o futuro de qualquer tecnologia. Cara, obrigado. Obrigado por estar com a gente, obrigado por falar um pouco a respeito dessa... Era um fator curioso, quando a gente conversou da primeira vez para mim, eu acho que uma das primeiras coisas que vinha na minha cabeça era justamente essa situação de autonomia, como é que ele pode ser utilizado, mas você colocou alguns pontos importantes que, poxa, tem lá várias baterias, enquanto uma é colocada no drone, as outras estão carregando, e assim, quer dizer, a possibilidade de ele ficar no chão é menor, ou que ele suba somente quando for necessário. Então, cara, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter mostrado um pouco dessas possibilidades que a gente tem com o vídeo monitoramento. Pô, estou à disposição, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Vamos voar. Bom, é isso aí, boa. É isso aí, gente. Ótimo conteúdo, ficou aí para todo mundo essa nova possibilidade de vídeo monitoramento. Compartilhem, curtam o canal, que vocês vão receber mais informações e mais conteúdos e vídeos como esse. Fechou? Obrigado e até a próxima. Valeu!